Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Estamos dando sequência às pregações expositivas no Evangelho de São Mateus. Quero convidar você para tomar a sua Bíblia e abri-la comigo com amor, reverência e fé em Mateus capítulo 5, versículo de número 3. Está escrito assim na palavra de Deus: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, lemos esta palavra que aparentemente é simples, mas poderosa, pronunciada por Jesus há mais ou menos 2000 anos atrás naquele morro, no Monte das Bem-aventuranças. Que esta palavra possa causar um verdadeiro espetáculo em nosso coração e transformá-lo para a glória do Senhor, em nome de Jesus, nosso Rei, nosso Deus e Salvador. Amém. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Este é o título da mensagem de hoje para o seu coração, meu querido amigo e minha querida amiga. Está escrito que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se o reino dos céus é dos humildes de espírito, de quem não é o reino dos céus? O reino dos céus não é dos orgulhosos, porque estão cheios de si e não têm necessidade nenhuma de Deus e de seu reino. Eles vivem satisfazendo seus próprios desejos pecaminosos e buscando a glória desse mundo para si. São cheios de si e vazios de Deus. Esse tipo de gente não está preocupado em viver com Deus, não está preocupado em adorar a Deus, não está preocupado em pregar a palavra de Deus, muito menos em realizar obras graciosas em favor dos filhos de Deus e nem dos seus semelhantes. E quando as fazem-nas para a própria glória. Em casos extremos, esses orgulhosos que são vazios de Deus e cheios de si mesmos, não se preocupam em ajudar a própria família, seus próprios queridos. No dia do grande julgamento de Deus, quando Jesus voltar em glória com todos os seus anjos, esses orgulhosos serão colocados ao lado esquerdo, como os cabritos lá de Mateus capítulo 25, e eles ouvirão as palavras mais malditas de reprovação: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Os humildes são cheios de Deus e vazios de si mesmos, e cada vez mais eles sentem necessidade de Deus, sentem necessidade de realizar a obra de Deus, de realizar atos graciosos em favor do próximo, do seu semelhante, dos filhinhos de Deus, e dão toda glória, toda honra a Deus. E no dia do grande julgamento, eles ouvirão as palavras mais benditas pronunciadas por Cristo, o mesmo que pronunciou as bem-aventuranças naquele morro: Vinde, benditos de meu Pai, entrai e tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O termo humilde vem de uma palavra grega, ptocho, que se refere à pobreza extrema, à miséria total. Está ligada a humilhar-se, agachar-se. Nessa primeira bem-aventurança que estamos considerando, os humildes são os pobres no sentido espiritual, que sentem necessidade do reino dos céus e de tudo que esse reino pode oferecer. Os que não sentem necessidade espiritual são tidos pela Bíblia como orgulhosos, cheios de si, são os abastados que não precisam de coisa alguma e que são vistos por Deus como miseráveis, pobres, cegos e nu, como diz o Apocalipse, capítulo 3, versículo 17.
Meu amigo, somente os humildes de espírito podem entrar verdadeiramente, totalmente, plenamente no reino da graça de Jesus, isto é, fazer parte real, integral da Igreja de Jesus e, finalmente, no devido tempo, tomar posse do reino glorioso que Deus tem preparado para entregá-lo no último dia. A verdadeira humildade, ela é desenvolvida no crente pela ação e habitação do Espírito Santo, lá no mais íntimo da alma. A humildade não é um complexo de inferioridade, ela é uma atitude sincera que não dá lugar para a autossuficiência. Aquele que é verdadeiramente humilde reconhece sua total dependência de Deus. Ele sabe que tudo o que tem vem do Senhor Deus e deve ser usado para a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas concede a sua salvação aos humildes. Provérbios 3, versículo 34. Hoje, em nossa pregação, olharemos o contexto anterior e olharemos também o contexto posterior, onde essa primeira bem-aventurança está inserida. E constataremos que ela está amplamente inserida na pessoa e na obra de Jesus Cristo, e também das pessoas de fé que ele atendia. Depois que verificarmos os contextos anterior e posterior, veremos a mesma bem-aventurança no contexto do grande julgamento de Deus, quando Jesus voltar, e finalmente seremos inspirados a vivê-la hoje no reino da graça de Cristo, isto é, na sua igreja. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Olhemos então o contexto bíblico anterior e posterior, onde esta primeira bem-aventurança está inserida. No capítulo 1, por exemplo, versículos de 1 a 17, temos a genealogia de Cristo. A genealogia nos oferece uma lista repleta de homens e mulheres do povo de Deus que viveram uma vida humilde e outros que viveram uma vida orgulhosa, de exaltação própria, mas que em algum momento Deus quebrou esse orgulho e colocou dentro da alma dessas pessoas a verdadeira humildade. Por exemplo, Davi foi uma pessoa humilde na presença de Deus. Teve seus pecados, mas reconhecia que dependia de Deus para ter o perdão e vencer o pecado. Isto é humildade, meu amigo. Diferentemente de Saul, que não servia a Deus, mas aos deuses pagãos, para obter prosperidade material e avançar na conquista territorial. O segundo da lista genealógica é Abraão. Ele é outro que demonstrou humildade ao aceitar prontamente o chamado de Deus para deixar tudo, absolutamente tudo, e todos, e seguir o Senhor Deus pelo mundo afora, revelando a palavra de Deus, fazendo altares para adorar o grande Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus, e cumprir nele e na sua história as promessas de Deus. Ele também teve os seus pecados, mas reconhecia que Deus era poderoso e gracioso para perdoá-lo completamente e livrá-lo da condenação. Abraão tinha muita fé em Deus, dedicou sua vida a Deus e fez muitas boas obras para o Senhor, para a glória do Senhor e para o mundo de sua época contemplar o grande eu sou. E mais ainda, Abraão, ele apresentou nas promessas de Deus a maior de todas as promessas, a vinda futura do rei Messias para redimir toda a humanidade. Salomão, que aparece na genealogia, começou bem a sua vida e o seu ministério.
reconhecendo que somente Deus é capaz de lhe dar sabedoria e juízo para julgar corretamente o povo de Deus, mas abandonou radicalmente o Senhor do céu, passando a viver para sua própria glória. Usou a sabedoria que Deus lhe concedera para exaltar a si próprio. Buscou muitas mulheres e reinos pagãos e se misturou a elas, quebrando o mandamento sagrado de Deus. Ele abraçou os deuses dessas mulheres e os adorou e implantou no reino de Israel. De um rei humilde e temente a Deus, ao abandonar o Deus do céu, Salomão se tornou um amante do mundo, dos prazeres desse mundo. Tornou-se um adorador de deuses estranhos e de si próprio. Tornou-se orgulhoso. Salomão escreveu muito sobre o valor da humildade, de ser humilde e da recompensa de Deus aos humildes de espírito. Ele escreveu muito também sobre a soberba, o orgulho, a vaidade e suas consequências, tanto aqui na terra, no contexto social, quanto no contexto eterno. Ele falou de tudo isso em Provérbios, em Eclesiastes. Ele realmente explanou aquilo que ele experimentou em sua vida. Todos os personagens, meu amigo, da genealogia podem nos revelar a bênção da humildade, mas também pode revelar a maldição do orgulho, da autossuficiência, da não dependência de Deus. Além dos personagens contidos na genealogia, temos 4 referências ao reino da Babilônia, que escravizou o povo de Deus por meio do poder arrogante, orgulhoso de Nabucodonosor. Homem que não reconhecia o Deus dos hebreus e nem se curvava a ele, jamais. Seu orgulho era tão grande, mas tão grande, que se sentia um Deus nessa terra, obrigando todas as pessoas a adorá-lo como tal, até que um dia Deus o transformou num animal e o fez rastejar na terra durante 7 anos. No final do 7º ano, o rei Nabucodonosor, reconhecendo a soberania e o poder do Deus Altíssimo, se converteu, tornou-se humilde e passou a reinar nos últimos anos de sua vida humildemente, na presença de Deus e reinar para a glória de Deus. Ele escreveu belas palavras no início do capítulo 4 de Daniel e no final do capítulo 4 desse mesmo livro. Vejam que maravilhosa palavra encontramos em Daniel capítulo 4, versículos de 1 a 3. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens e todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo Deus, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. E no final do capítulo, ele volta a escrever o seguinte: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam no orgulho, na soberba. Em contraposição ao reino da Babilônia e seu rei orgulhoso, Nabucodonosor, que até certo ponto representava o reino de Satanás, temos na própria genealogia o reino de Judá, com o seu rei humilde Davi, que prefigurava o rei da paz, o rei humilde, o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para implantar
um reino humilde e de pessoas humildes, submissas à vontade do Rei Eterno. A genealogia de Cristo é um importante pano de fundo para percebermos a verdade e o valor da humildade, mas também nos revela a podridão do orgulho, da arrogância e da autossuficiência. Ainda no capítulo 1, a partir do verso 18 ao 25, temos o nascimento de Jesus, nos ensinando a humildade em sentido elevadíssimo. Ele deixou a glória do céu, subordinou-se ao Espírito Santo, que velou a sua divindade na humanidade e veio como servo submisso, primeiramente a Deus e depois aos pais terrenos José e Maria. Ele nasceu numa cidade simples, numa casa simples, no meio de um povo simples. O apóstolo Paulo capturou e registrou muito bem esse momento. Ouça bem as palavras de Paulo. Está escrito: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, de 6 a 11. Maria e José, demonstrando humildade verdadeira, aceitou recebê-lo como filho, mesmo contrariando os líderes de seu povo que não acreditavam nessa história e despendia sobre eles e sobre o Senhor Jesus um rio de críticas e acusações ferrenhas de farsantes e dignos de morte. Em seu próprio nome, Jesus, que significa Salvador, está contida, meu amigo, essa questão lindíssima da humildade. Ele veio para salvar o seu povo e o mundo do pecado e da destruição total no juízo final. Se entregar pelo resgate do outro é reflexo de humildade elevadíssima. Em seu próprio nome, Emanuel, que significa Deus conosco, está contida a verdadeira humildade em essência. Ele, Deus em plenitude, veio do céu para estar conosco aqui. Nós, seres finitos e pequeninos, pecadores e destituídos da glória de Deus, recebemos o glorioso Deus e sua salvação gloriosa para que pudéssemos voltar para Ele e viver com Ele para sempre. Tudo isso é reflexo da verdadeira humildade em nível excelente e superior. No capítulo 2, nesse capítulo, meu amigo, nós temos a humildade também enraizada profundamente. Esse capítulo nos registra dois contrastes grandiosos. Os humildes magos que vieram de muito longe com presentes ao encontro do Rei Jesus para adorá-lo. Mas também tem os sacerdotes arrogantes, orgulhosos, que estavam perto de Jesus, mas não o reconhecia como rei. Nem ao menos deram importância às profecias do Antigo Testamento a respeito do nascimento do rei Messias. Eles eram orgulhosos demais e, portanto, perderam o feeling e, portanto, não quiseram saber do menino rei que nascera. Existe ainda o orgulhoso rei Herodes e o humilde rei Jesus neste capítulo de número 2. O rei Herodes não se inclinava ao Deus do céu e nem lhe dava glória,
semelhantemente ao rei da Babilônia. Enquanto Herodes vivia uma vida cheia de si e para si, de autoglorificação, endeusamento, enquanto ele vivia no palácio com toda a pompa e riquezas, fazendo tudo para sua glória e matando os inocentes filhinhos e filhinhas de Deus, enquanto o rei Herodes era assim, Jesus, o rei dos judeus e do mundo todo, era diferente. Ele não nasceu num palácio de marfim, nem viveu uma vida luxuosa e de grandeza material. Ele não prejudicava os outros, não matava os outros, não perseguia os outros, não buscava a sua própria glória, mas a glória daquele que está no céu. O rei teve que viver uma vida fugindo o tempo todo dos seus inimigos, até que tudo se cumprisse no seu determinado tempo. Era guiado pelo seu anjo e pelo Espírito Santo em submissão para o bem de todos. Ele morou em lugares inóspitos, sem expressão, e no meio de pessoas simples e pobres, como na comunidade de refugiados lá no Egito, e na Galiléia dos gentios, na cidade de Nazaré, de Cafarnaum. Ele até foi batizado nas águas do Jordão para se identificar com os pecadores e se tornar o grande exemplo da fé cristã. No capítulo 3, nesse capítulo 3, meu amigo, temos um personagem muito interessante chamado João Batista. Este preferiu o deserto a morar em casas pomposas ou palácios. Preferiu um estilo de vida simples na alimentação, na vestimenta, na comunidade. Este estilo revelava quem ele era por dentro, revelava a sua humildade, a sua submissão a Deus, a palavra de Deus e a missão que Deus havia lhe dado realizar. Ele era servo de Deus e representante daquele que haveria de chegar, Jesus Cristo. João Batista pregava a favor da humildade e contra o orgulho dos orgulhosos líderes judeus. Quando ele pregava arrependei-vos, estava dizendo deixem de ser orgulhosos, voltem-se para Deus e sejam submissos a Ele. Faça a vontade dEle e na própria vontade dEle você será feliz e terá o reino. O reino que se aproximava, este reino que seria dado por Cristo, esse reino que os súditos de Cristo poderia desfrutar já e em breve tomar posse definitivamente. João Batista, sendo o grande profeta diante de Deus e dos homens, disse que não era digno de desatar as correias das sandálias de Cristo, meu amigo. Jesus Cristo, ele em algum momento exalta João Batista, mas João Batista diz, eu sou indigno de batizar o Senhor. João Batista reconheceu que Jesus tinha que crescer e que ele tinha que diminuir. João Batista disse que ele não tinha a noiva, Cristo tinha a noiva e, portanto, preparava a noiva para o seu noivo, o Senhor Jesus Cristo, dono da noiva. Já no capítulo 4, nós encontramos, meu querido amigo, encontramos dois reis, o supremo rei e um que usurpava o título de rei, o diabo. O primeiro é o rei Jesus, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para viver em submissão total a Deus e a palavra de Deus, se preparando para executar a missão de salvar o mundo inteiro. Deveria viver um período de abstinência, de jejum, alimentando-se totalmente do Pai Celestial e de suas promessas reais. O nível de humildade de Cristo é elevado nesse episódio que aconteceu no deserto. Mesmo diante das mais poderosas tentações daquele que se diz ser o dono desse mundo, Jesus não mudou de posição, permaneceu dependente do Pai, permaneceu em oração, permaneceu em obediência, permaneceu sendo servo
de Deus. O diabo, o falso dono desse mundo, se colocou como aquele que possui todas as glórias e reinos do mundo e pediu adoração para Cristo. Mas Cristo a negou terminantemente, dizendo que devemos adorar ao Pai Celestial e a Ele, só a Ele, prestar culto. Depois que Jesus escolheu os primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João, temos o registro de homens que demonstraram humildade, deixando tudo para seguir o mestre Galileu. Mas ainda não estavam totalmente convertidos. Estavam com expectativas materiais no coração. O mundo, com suas promessas de glória, ainda era fascinante para esses discípulos. Eles ainda sonhavam com posições de destaques no reino de Deus. Mas à medida que viam a vida de Jesus, seus feitos, e ouviam seus discursos, seus ensinamentos e sermões, iam sendo moldados à semelhança de seu mestre. Tudo isso está no capítulo 4. Já no capítulo 5, inicia-se o maior e mais poderoso sermão já pregado por alguém nessa terra, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte contém embrionariamente praticamente toda a doutrina cristã que seria desenvolvida por Cristo e também pelos seus apóstolos em discursos posteriores. E as bem-aventuranças formam a introdução do sermão inteiro. Elas são uma expressão da vontade de Deus para o seu povo, como igreja, e uma demonstração do caráter que cada cristão, filho e filha de Deus, deve ter. É o sonho de Deus como conduta espiritual, como estilo de vida espiritual do seu povo. É um projeto divino de evangelização para o mundo inteiro. A primeira das bem-aventuranças determina, meu amigo, muita atenção para isso. A primeira das bem-aventuranças determina as demais bem-aventuranças. Somente sendo humildes em espírito, submissos a Deus e a sua vontade, é que reconhecemos que somente Deus, com a sua graça, é capaz de quebrar o coração orgulhoso e indiferente a Ele. Reconhecendo que somente pela presença do Espírito Santo no coração, operando o novo nascimento, é que se pode chorar pelos próprios pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Somente através de um novo coração, feito pelo Espírito Santo de Deus, que se pode ser manso diante de todas as situações adversas dessa vida. Somente quando a pessoa se torna humilde, verdadeiramente humilde, pode ser mansa e viver como verdadeira ovelha de Cristo nessa terra. Viver como Cristo. Somente quando a pessoa é humilde em seu coração é que se pode sentir dia a dia mais fome e mais sede de justiça. A humildade resulta numa vida insaciável de Deus e de sua palavra. Sempre haverá dentro daquele que é verdadeiramente humilde um grito: a minha alma tem sede de Deus. A vida do humilde servo de Deus é uma vida de justiça diante de Deus, porque vive como filho de Deus, e uma vida de justiça diante dos homens em todos os sentidos práticos da vida diária. Somente aquele que é humilde de coração é que consegue viver sem preconceitos, sem discriminação de raça, de cor, de gênero e de credo. O humilde em espírito é aquele que acolhe a todos em suas dificuldades, tribulações, transmitindo paz, segurança, suporte, suprindo as suas necessidades materiais e também espirituais. Se é humilde em espírito, é limpo, é puro, é santo. Não é orgulhoso, não é arrogante, não é vaidoso no sentido negativo e não vive preso na imundícia do pecado desse mundo. Não vive na lama, na nojeira do pecado. Vive em comunhão com Deus, em arrependimento, confissão e fé, para que seu coração seja conforme o coração de Cristo.
O humilde vive em paz e prega a paz, nunca a guerra, nunca o conflito, nunca a confusão. Ele tem sempre o alívio, a calma, a tranquilidade. Ele é contra todo tipo de vingança, de desejo maligno de ferir o próximo, de prejudicar o próximo. Jesus, que é o príncipe da paz, reina absoluto em seu coração. O humilde espera com alegria o glorioso reino de Deus, onde nunca mais haverá pecado, desarmonia, guerra. Ele espera a instauração do grande Shalom, a paz eternal que é implementada por Deus. Somente quem é humilde, isto é, quem vive uma vida com Deus, para a glória de Deus, em submissão a Deus e sua palavra, e, portanto, vive uma vida contra o mundo e seu sistema de vida, somente esse será perseguido por fazer a vontade de Deus expressa em sua palavra. Quando essa perseguição acontecer, e vai acontecer, você será bem-aventurado e evidenciará que o reino é seu. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Para esse maravilhoso Sermão do Monte, a Bíblia dedica 3 capítulos, o capítulo 5, 6 e 7. No capítulo 8 e capítulo 9, ainda de Mateus, temos o registro de 10 milagres realizados por Cristo, e todos eles revelam a humildade dos seus personagens, tanto de Jesus quanto dos envolvidos nos episódios. Vejamos alguns rápidos exemplos. O centurião romano conheceu que Jesus tinha poder e reconheceu o poder de Cristo de curar, e portanto suplicou que ele curasse o seu servo. E também reconheceu que era indigno de ter Cristo em sua própria casa, por isso pediu: mande uma palavra e o meu servo será curado. Isto, meu amigo, é humildade. Depois que Jesus realizou muitas curas de todos os tipos, para todos os tipos de pessoas, ele foi abordado por um escriba, uma pessoa entendida nas coisas do reino de Deus. E este lhe pediu para segui-lo. Jesus respondeu da seguinte maneira: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro. E a outro dos discípulos, Jesus disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Ele parou para atender um paralítico e perdoar os seus pecados, almoçou com pecadores, viu a humildade de um chefe da sinagoga que, o adorando, acreditou que ele era o único capaz de ressuscitar a sua filha que acabara de morrer, liberou o seu poder para curar uma humilde mulher que cria que se só tocasse na sua vestimenta ficaria curada. Jesus não era orgulhoso para realizar a obra sozinho, meu amigo. Ele chamou homens para ajudá-lo e pediu para que eles intercedessem, pedindo ao Pai Celestial mais trabalhadores para realizarem a sua obra na grande seara. Esses trabalhadores necessariamente deveriam ser humildes como seu mestre. No capítulo 10, temos um segundo discurso de Cristo, instrutivo, evangelizador, um discurso de instrução prática para a obra da evangelização que os seus seguidores deveriam fazê-lo. Nesse discurso, Jesus ensina a fazer de maneira prática cada parte particular da obra que eles, iniciando ali, avançariam para adiante da cruz, para depois da cruz. Vejamos, primeiramente Jesus demonstra que
Todos devem ter total submissão à vontade do Pai, tá? Seguir as orientações do Pai. Jesus, em sua própria vida, demonstrou isso, submissão total a Deus, à vontade de Deus. E as ovelhas deveriam seguir o mesmo estilo, o mesmo caminho do seu mestre. Ele demonstra total submissão à vontade do Pai Celestial. Segue as orientações de atender preferencialmente as ovelhas perdidas de Israel. E, portanto, seus discípulos deveriam fazer a mesma coisa. A prioridade era Israel, depois os samaritanos e depois os gentios. Deveriam fazer a mesma obra que seu mestre. Não podiam inventar nada, absolutamente nada. Jesus também dá orientações pontuais a respeito de como deveria ser o comportamento deles no sentido material. Disse: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Mateus 10. O que Jesus está querendo dizer com essas orientações é que a vida do servo de Deus não pode ser uma vida de luxuosidade, de ostentação. Isso é incompatível aos princípios do reino eterno de Deus, mas uma vida de humildade, de submissão a Deus e à palavra de Deus. Uma vida de dependência total a Deus. É Deus quem deve guiar a vida e o ministério dos servos e das servas de Deus, e não o dinheiro, não os bens materiais, não as fortunas desse mundo e as glórias desse mundo. Finalmente, meu amigo, chegamos no ponto mais alto da humildade apresentada em nosso contexto anterior e posterior. Esse ponto é quando Jesus, cheio da presença gloriosa do Espírito Santo, se alegra e faz uma revelação que traria satisfação em viver uma vida de comunhão, de intimidade com o Pai. Nessa revelação, Jesus disse que somente aos humildes são revelados os mistérios de Deus e de seu reino. Disse o Mestre: por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olhemos agora a primeira bem-aventurança no contexto bíblico do julgamento final, baseado em Mateus 24 e 25. No capítulo 24, nos é relatado os sinais que apontam para a volta de Jesus e para a vida eterna pós-julgamento final. Após a pergunta dos discípulos a respeito de quando aconteceriam estas coisas e que sinal haveria de sua vinda e da consumação dos séculos, Jesus falou que Jerusalém e o templo dos judeus seriam destruídos. Em seguida haveria grande tribulação aos cristãos, depois ocorreria o escurecimento do sol, da lua e a queda das estrelas. Após esses sinais cósmicos, seria visto o sinal do Filho do Homem, isto é, a nuvem no céu, trazendo o Senhor da glória a essa terra, acompanhado de todos os anjos de Deus. Diante desta cena do retorno do Rei Jesus, o Evangelho de Mateus coloca o grande julgamento. Do lado direito estarão colocadas, separadas, as ovelhas, e do lado esquerdo, os cabritos. As ovelhas receberão o grande chamado à redenção, ao reino dos céus, nas palavras: vinde benditos de meu Pai.
Entrai e tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse termo está ligado às bem-aventuranças de Cristo, de Mateus capítulo 5. As ovelhas viveram uma vida de acordo com o caráter exigido pelo Rei dos Reis. Portanto, recebem agora as benditas palavras de chamamento: vinde, benditos de meu Pai. Viveram para a sua glória, refletindo a graça de Cristo na vida dos meus pequeninos, os pequeninos de Deus, como disse Cristo. Deram pão para o faminto, água para o sedento, roupa para quem não tinha, visitaram os presos e fizeram tudo isso, mas tudo isso para a glória de Cristo, seu Rei. Mas os cabritos, em contraposição, não fizeram nada disso. Não fizeram porque não tinham a graça de Cristo em seus corações. Viveram para si, para sua própria glória, cheios de orgulho e de vaidade própria. Não se importaram com Cristo e com os meus pequeninos irmãos, os pequeninos de Deus, disse Cristo. Eles ouvirão as palavras mais malditas de reprovação. Ouvirão as palavras contrárias às bem-aventuranças. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meu querido amigo e minha querida amiga, no final da história dessa terra, só haverá dois grupos de pessoas, um grupo salvo e um grupo perdido. Ou seja, os humildes de espírito e os orgulhosos. Os salvos viveram as bem-aventuranças de Cristo, para a glória de Cristo, e os perdidos não viveram as bem-aventuranças, viveram para si e para a sua própria satisfação. Bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta bem-aventurança determina o funcionamento natural de todas as outras. Ela é a cabeça das demais. É aquela que liga as outras por falar da necessidade do coração humano de buscar a Deus, de viver com Deus, de servir a Deus, de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, de andar com Deus, de se arrepender dos pecados, de ter um novo coração, de ter uma nova vida, uma vida espiritual, de viver uma íntima comunhão com Deus, assim como Jesus em toda a sua vida nessa terra viveu. Bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. De quem é o reino dos céus? O reino dos céus é dos humildes, somente dos humildes de espírito, de mais ninguém. Você quer o reino dos céus? Pense nisso. Oremos. Senhor Deus dos céus, nesse momento, em nome de Jesus, eu peço que envies o teu Espírito para mudar o coração de cada um que ouviu a tua palavra nesta hora, tornando um coração humilde, um coração que serve o grande Rei para a sua glória e para que no último dia seja chamado: vinde bendito de meu Pai. Ó Deus, estenda as tuas mãos sobre cada um nesta hora e abençoe a vida de cada um para a tua glória, em nome de Jesus, nosso Deus, nosso Rei e Salvador. Amém.